Saudações rubro-negras! Tamo junto, nação! Gravei um vídeo aqui com meia hora de duração, esqueci de ligar o som. Ou seja, falei meia hora à toa, sozinho. É bom que assim, quem sabe, aprenda a fazer vídeo com 5 minutos de duração. Então vamos lá, falar hoje do jogo Inter e Flamengo lá no Beira-Rio. Primeira coisa, primeira observação, o jogo foi muito equilibrado, foi um jogo... não vou fazer aquela piada de jogo duro de se ver, não foi não, foi um jogo bom. Mas foi um jogo que teve pouquíssimas chances de gol, poucas chances claras de gol, poucos ataques até. O jogo foi muito, muito equilibrado, mas mais no sentido de marcação, de... Enfim, foi um jogo bem tático, eu diria. Para quem não entende nada de futebol, tô falando muito de futebolês, mas tudo bem. Então assim, eu achei que o jogo foi bom, mas achei que teve pouquíssimas chances de gol. Foi um jogo muito equilibrado. Não dá para falar que houve domínio, predominância de um time sobre o outro. Inclusive, queria aproveitar essa deixa para falar do Fabrício Bruno, que deu uma entrevista no final do jogo dizendo, pelo menos que eu me lembre, né, ele disse que houve um domínio do Flamengo, total domínio do Flamengo. Não houve nem total nem domínio. O jogo foi muito lá e cá, foi muito equilibrado, tanto o Inter quanto o Flamengo ocupou muito bem os espaços, deixou muito pouco espaço para a criação. Então o jogo, de novo, não vou falar que foi duro de se ver, não, foi um bom jogo. Mas foi um jogo que teve pouquíssimas chances, poucas chances de você gritar gol. Gritar gol quer dizer não é de fazer gol não, né? Gritar de, sei lá, de emocionar. Foi um jogo com poucas emoções, é isso. Então eu queria dizer, registrar aqui que o Fabrício Bruno fez uma coisa que eu acho feio. Ele desmereceu o time do Inter, porque disse que houve domínio do Flamengo. Não, não houve domínio do Flamengo. Eu acho que jogador de futebol tem que ajudar a reconstruir questões culturais no futebol. Eu acho que tem muita questão cultural no futebol que é ruim para o futebol. E uma dessas questões é a falta de respeito com o adversário. Eu acho que o jogador, o profissional da bola, seja jogador, seja técnico, seja cartola, seja presidente de clube, tem que mudar isso. Tem que aprender a respeitar o adversário. O seu adversário é adversário, não é inimigo. Você não precisa destruir o time que está do outro lado moralmente para se sentir melhor, para se sentir superior. Não. Você tem que jogar futebol, é isso, só isso. Não tem que falar besteira, não tem que ofender, não tem que agredir verbalmente. Não. Só entrar em campo e jogar o seu melhor futebol. Na entrevista, diga sempre que você teve respeito pelo seu adversário, porque é isso que a gente precisa. Nós precisamos de mais respeito em campo. Eu acredito piamente que isso influencia nos episódios de violência que a gente tem assistido nos jogos de futebol, entre torcedores. Teve um jogo do Grêmio agora, não lembro qual foi o jogo do Grêmio, não, acho que só teve um jogo do Grêmio, não sei se foi um ou dois, já teve dois. E teve um dos jogos do Grêmio que de novo teve violência na arquibancada. Então, é claro que a culpa é de quem está praticando a violência, é óbvio. A culpa não é do Fabrício Bruno, não. A culpa é dos imbecis que vão lá para cometer atos de violência. Mas eu acho que todos os envolvidos, todos os profissionais da bola, têm sim uma cota de responsabilidade nisso. E a maneira de mudar isso é através de atitudes. Então hoje o Fabrício Bruno, ao invés de dizer que houve total domínio do Flamengo, devia ter dito: nós tentamos o nosso melhor, fizemos o nosso melhor. Porém, o time do Inter também esteve muito bem, dificultou muito o nosso trabalho, e apesar de a gente ter tido momentos de superioridade, seria muito mais educado, muito mais político, muito mais construtivo se ele dissesse isso. Apesar de tudo isso, perdemos o jogo. Outra coisa que é importante dizer também, eu sempre falo isso, né? Para mim o mais importante não é ganhar ou perder. Quer dizer, ganhar o mais importante não. Não é que não seja importante o Flamengo ganhar. É claro que o Flamengo ganha sempre. Mas quase tão importante quanto ganhar ou perder é a maneira como joga. E eu acho que hoje o Flamengo jogou muito bem. Vamos seguir adiante, que senão de novo eu vou falar durante meia hora sem dizer nada. Vamos lá. Falar do goleiro saindo da área. Eu acho muito importante falar disso. O coração é fraco, tá com a idade avançada. Então, assim, ver o Santos saindo da área para participar do jogo estava me incomodando de uma maneira que você não faz ideia. Então, São Paulo, pelo amor de Deus, São Paulo, o coração é fraco, São Paulo. O coração é rubro-negro, porém é fraco. Ele palpita quando o Santos sai da área. Então, São Paulo, pelo amor de Deus, deixa o Santos ficar dentro da área. Pelo amor de Deus, vai que essa bola bate no pé do Alan Patrick, com o Santos fora da área, ele mete um pombo sem asa lá do meio de campo, a gente vai tomar um gol vexatório. E o mais importante é que eu acho que não, o Santos sair da área não contribui, não influi nem contribui para o jogo do Flamengo. Eu realmente acredito que o Santos não vai fazer um lançamento em profundidade
para ninguém. Eu acho que o Santos não vai fazer uma enfiada de bola magistral lá da intermediária do Flamengo para o ataque do Flamengo. Eu realmente não acredito nisso. Então, pelo amor de Deus, Sampaoli, deixa o Santos dentro da área, por favor. O coração é fraco. Já disse isso não sei quantas vezes. Então, eu acho muito importante falar disso, porque claramente foi uma mudança tática, técnica, sei lá, de estratégia, não sei, mas foi uma mudança imposta pelo Sampaoli. Mudança que eu não gostei nem um pouco. Fica aqui o meu registro, como é que é? Fique aqui o registro da minha insatisfação com o Santos saindo da área, pelo amor de Deus. Fica na área, Santos. O que mais? Outra coisa que comparar Pedro com o Alemão. Por quê? Não é porque eu acho que tem que comparar um jogador com o outro, não é isso. É só para dar uma noção do que eu quero dizer quando eu falo do Pedro. Eu acredito piamente que o futebol moderno não permite mais um jogador que só empurra a bola para dentro do gol. Que é o Pedro. Por acaso é o Pedro. Estou falando do Pedro, por acaso. Não estou desmerecendo o Pedro. Eu acho o Pedro muito bom. Eu gosto muito de ter o Pedro no Flamengo. Eu não quero que ele saia. Eu não quero esculhambar o Pedro. Nada disso. Eu só quero dizer o seguinte. Ou uma coisa ou outra. Ou o Pedro passa a participar mais do jogo, na fase ofensiva e na fase defensiva também. O Pedro entra mais no jogo, ou o Pedro só vai poder entrar no time do Flamengo em jogos muito específicos, em ocasiões muito específicas, dependendo muito do adversário, do momento do jogo, da maneira como o jogo desenrola. Isso é ruim para o Pedro, porque para mim o Pedro tem capacidade, tem potencial para estar não somente em qualquer jogo, como em todos os jogos do Flamengo, só que ele precisa se mexer mais, precisa correr mais, precisa ter um pouco mais de intensidade. Por que eu estou falando para comparar com o alemão? Porque você, claramente, hoje, quem viu o jogo, viu que o alemão, o atacante do Inter, participou muito mais do jogo. Teve muito mais ativo no jogo do que o Pedro. Então, isso faz muita diferença. E é isso. Já falei demais, vamos mudar de assunto. Ainda, aliás, vou mudar de assunto, mas ainda dentro do mesmo tema, eu escrevi ali quem deve sair. Esse quem deve sair é com relação ao Pedro e o Gabigol. Hoje, quando o Pedro foi substituído, um dos meus sobrinhos, eu tenho um grupo, já cansei de falar isso, né? Tem o grupo da sobrinhada, que é o grupo que a gente fala de futebol durante os jogos. E aí um dos meus sobrinhos, que não é flamenguista, é vascaíno, desgraçado, mas eu tenho certeza que lá no coração, no fundinho do coração dele, ele é rubro-negro. Eu tenho certeza que o coração dele é vermelho e preto igual o meu. Enfim, aí ele falou, não tem nada, não tem como o Pedro sair num jogo desse. E aí eu escrevi, eu acho que sim, eu acho que tem como sair sim, que ele tava mal, não tava jogando bem, não sei o que lá. Aí falou assim, então por que não tira o Gabigol? O Gabigol tava pior do que o Pedro. E aí é que a gente diverge, a gente discorda. O Gabigol não tava bem, o Gabigol inclusive de novo cometeu uns erros, nossa, banais, erro de jogada boba, o Gabigol errou. Não pode, hein, Gabigol? Tá errando feio, hein, meu querido? Mas aí por que eu prefiro o Gabigol? Por que eu acho que quem tem que sair é o Pedro, não o Gabigol? Porque o Gabigol se mexe muito mais em campo, é o que eu acabei de falar. Futebol moderno não permite mais aquele centroavante que só existe para empurrar a bola para dentro do gol. Assim fica fácil de ser centroavante. O cara tem que participar mais do jogo. E o Gabigol participa muito mais do jogo do que o Pedro. Enfim, eu posso falar milhões de coisas aqui, mas só vou me tornar repetitivo. O recado é esse. Por que tem que sair o Pedro? Porque o Pedro participa menos do jogo do que o Gabigol. Porque o Gabigol se mexe muito mais pelo campo inteiro, corre muito mais. Enfim, e eu queria falar também, outra coisa que eu ia falar, esqueci. Sobre o Pedro e Gabigol. Que os dois estão. Inclusive meu sobrinho falou isso. Tem que um outro sobrinho falou que tinha que sair os dois. Eu concordo. E os dois esteve bem hoje. Mas botar quem? E aí um sobrinho falou, botar o Matheus França. O Matheus França não é centroavante, gente. Nem de falso 9, acho que ele não joga. Enfim, Matheus França, na minha opinião, não pode ser o homem-gol do Flamengo. Tem nem experiência para isso. Então tem que ser ou o Pedro ou... isso que eu ia falar. O que eu queria falar é o seguinte. De novo, eu assisti um vídeo do Vene Casagrande e de novo falou para colocar o Pedro, botar o Pedro, que o Pedro tem que jogar, que lá. Cara, por que não usar os dois estrategicamente? Por que não criar uma estratégia de jogo para usar os dois? Entra com o Gabigol, porque ele tem muito mais energia, ele é um jogador muito mais físico do que o Pedro. Então entra com o Gabigol e bota o Pedro no segundo tempo. Já falei isso várias vezes em outros vídeos. Eu acho que o Pedro vai render muito mais se ele entrar já no segundo tempo, da metade para frente, com o time adversário já mais cansado. Eu acho que o Pedro vai sobressair mais. Por quê? Porque ele não é um jogador muito físico. Ele não é um jogador de explosão, de arrancada, de velocidade. Ele não é nada disso. O Pedro é um jogador mais técnico. É realmente o cara para empurrar a bola para dentro do gol. Como eu falei esse vídeo inteiro aqui.
Então, por que não usar os dois, um de cada vez? Não usar os dois juntos, porque usar os dois juntos eu acho meio complicado. Hoje, por exemplo, foi difícil para nós, porque o Pedro, de novo, né? Eu não quero criticar o Pedro, mas eu acho que o Pedro atrapalha um pouco na fase de ataque do Flamengo pela sua falta de mobilidade. Como ele se mexe pouco, ele não dá muitas opções de passe e também não participa para carregar a bola, para conduzir a bola. Ou seja, o Pedro acaba sendo um peso para ser carregado pelo resto do time. Desculpa aí, Pedro, não tem outro jeito de falar isso. Então por isso que eu acho que não dá para jogar os dois juntos. Hoje contra o Inter já foi difícil. Agora imagina pegar o Fluminense. E o que mais me preocupa, o Palmeiras. Por que eu me preocupo mais com o Palmeiras do que com o Fluminense? Porque eu entendo que o Palmeiras faz uma transição para o ataque muito mais veloz do que o Fluminense. E aí eu acho que o Pedro vai... Pedro não, qualquer jogador que fique parado lá na frente igual o Pedro vai fazer muita diferença pra gente. Muita falta pra gente, um jogador mais participativo num jogo contra o Palmeiras. Ou contra o Fluminense também serve. Só que eu acho que o Fluminense ainda demora mais para evoluir. O Palmeiras evolui muito rápido. O que mais? Acabou. Já falei de tudo. Não, o Gerson. Eu não teria falado do Gerson. Errou muito. De novo. O Gerson errou muito. Jogadas bobas. O Gerson está se atrapalhando com jogadas que não tem nem dificuldade. Não exige nem a técnica toda que o Gerson é capaz de produzir. E aí vem um detalhe. Por que eu falo sempre do Gerson? Porque não é porque eu acho que ele é ruim, estou com raiva, nada disso. É justamente o contrário. É porque eu acho que o Gerson é bom demais para entregar tão pouco como ele está entregando. Eu acho que o Gerson tem potencial para ser muito mais do que ele tem sido no Flamengo. E eu acho que está faltando só um pequeno detalhe para ele. Confiança. Está faltando só o Gerson querer. Outra coisa que eu achei também, em algumas jogadas hoje eu achei que o Gerson foi arrogante. O Gerson em algumas jogadas hoje parecia que na cabeça dele estava assim, eu sou o Gerson, eu sou bom, eu sou poderoso, eu vou botar o pé na bola e vou fazer uma mágica só botando o pé na bola. Infelizmente, Gerson, meu querido, não é assim que funciona. Do outro lado tem uns camaradas que tá com a faca no dente, o sangue no olho para tirar a bola do teu pé, porque tu é o Gerson. Então o nego quer, eu ia falar destruir, não é destruir, mas o nego quer tirar a bola de você, Gerson. Então você tem que entrar com mais decisão, com mais imposição, com mais energia. Não é questão física, mas é questão de alma. O Gerson tem que entrar, tem que ter mais a alma do jogo, tem que estar mais com o espírito mais presente no jogo, porque às vezes o Gerson me parece meio desligado. Então, desligado e arrogante, porque em vários momentos hoje eu vi ele botar o pé na bola, achando que só botar o pé na bola ele ia acabar com a marcação adversária. Então, meu querido, te avisar, do outro lado tem uns caras que tá com faca no dente, sangue no olho para te pegar, no bom sentido. O que mais? Para encerrar, cartão amarelo depois do fim do jogo. Eu confesso que eu procurei na internet para saber quem tomou esse cartão amarelo no final do jogo. Não achei nenhum site sendo bastante... Deixando isso bem claro, o único site que falou sobre isso, eu procurei vários sites, só um falou que Everton tomou cartão amarelo pelo Flamengo. Agora, quem é Everton? Eu imagino que seja o Cebolinha, até porque o Everton Ribeiro já não estava mais em campo. Mas, como o jogo já havia acabado, pode ter sido o Everton Ribeiro. Enfim, a única informação que eu achei foi cartão amarelo, Everton, minuto tal. Então, o que eu quero falar aqui? Que o cara tomou cartão amarelo depois que o jogo acabou. Não é possível jogador profissional de futebol tomar cartão amarelo com o jogo acabado. Isso pode prejudicar o Flamengo no jogo futuro. Esse cara que tomou cartão amarelo com o jogo que já tinha terminado, pode ficar suspenso por um terceiro cartão lá na frente, num jogo decisivo pra gente. Então assim, que sentido tem você, jogador, meu querido Everton, seja lá que Everton for, você que é jogador do Mengão, que sentido tem, depois que o jogo acaba, você ir lá bater boca com o árbitro? Eu te pergunto, em toda a sua vida, não é só a sua carreira de jogador de futebol não, quando você era criança, que você acompanhava jogos de futebol, você já viu algum árbitro voltar atrás, reiniciar a partida e marcar o que você está pedindo para ele marcar? Você já viu algum árbitro reiniciar a partida para corrigir um erro que ele cometeu? Se você disser que sim, me fala quando, porque eu nunca vi. Eu tenho quase 60 anos de janela, de futebol. Eu nunca vi nenhum árbitro fazer isso. Então para que tu vai lá encher o saco do cara, rapaz? Por que eu tô falando isso? Porque eu tô indignado com o jogador profissional, cascudo, experiente, tomar cartão amarelo com o jogo terminado. Porra! Não é possível uma coisa dessa! E aproveitar para falar também das mudanças na regra que foram... Tem várias mudanças, tá? Mas eu não sei de todas, nem tô aí
não sou especialista em futebol, tô aqui só para falar merda mesmo. Então assim, acho que eu achei mais importante. Hoje, por exemplo, teve uma jogada do Gerson, que até saiu o gol e o gol foi anulado, porque no nascimento da jogada o Gerson estaria impedido. Assistindo ao jogo ao vivo, pela posição do Gerson, eu achei que estava impedido. Eu achei que o gol ia ser anulado. Mas depois, quando foi a transmissão, mostrou, né, a tração das linhas, eu fiquei naquela. Será que estava mesmo impedido? Porque estava muito justo. Eu não vi isso. Eu só vi que o Gerson saiu na frente. Como ele saiu muito na frente, eu achei que ele estava impedido. E aí vem a questão. Qual é a mudança da regra que é importante, para mim pelo menos? Agora, quando vai traçar a linha do defensor, vai traçar a linha do atacante. Se essas linhas se tocarem, se encostarem, não tem impedimento. O que significa dizer? Não é mais só na mesma linha. Tem muita gente entendendo isso errado. Ah, se tiver na mesma linha, não vai ter impedimento. Ah, mas já era assim. Não é mesma linha. Não é, nesse caso, não é mesma linha. Puxa pela memória aí, a minha tá mal por causa do Alzheimer. Puxa pela sua memória aí, que ano passado teve jogador que teve uma nesga de ombro impedida. Teve jogador que teve o bico da chuteira impedido. A sujeira da unha do jogador estava impedida. Então, puxa pela sua memória que você vai se lembrar que houve lances com impedimento tão milimétrico que é humanamente impossível de ser marcado. Era marcado por causa das linhas do VAR. Agora, porém, contudo, todavia, quando essas linhas se encostarem, tocar uma na outra, não tem mais impedimento. Olha que delícia, que maravilha. Isso significa dizer que eventualmente teremos mais gols. Eventualmente teremos mais gols que seriam anulados pela regra anterior. A outra regra é a tal da tolerância zero. Agora, jogador que reclamar com o árbitro vai tomar amarelo. Não é mais para aceitar reclamação de jogador. É claro que isso quer dizer aquelas reclamações escandalosas que os jogadores fazem. Eu vi ontem, não vou lembrar qual jogo foi, nem qual foi o jogador. Mas ontem um jogador bateu o pezinho. Bateu o pezinho na frente do árbitro. Pá, toma ali um cartão amarelo. Porque jogador de futebol parece tudo um bando de criança mimada. Parece um monte de criancinha de 5, 6 anos de idade que bate o pezinho quando o árbitro não faz o que ele quer. E aí tomou-lhe um cartão. Eu acho que essa regra é muito importante, porque eu acho mesmo que o jogador brasileiro reclama demais. O jogador brasileiro não tem respeito pelo árbitro, não tem respeito pelos colegas, pelos outros jogadores de futebol, não tem respeito pelo próprio jogo de futebol. O jogador brasileiro não tem respeito pelo futebol. E nós precisamos mudar isso. E uma das maneiras de mudar isso é isso aí. É a tal da tolerância zero, com reclamação, com atitude antidesportiva. Acho bonita essa frase, essa expressão. E acho também que o profissional da bola, todos eles, desde lá de cima, do diretor de futebol, o presidente do clube, até lá embaixo, o gandula, todos eles têm que ter mais respeito com o futebol. Então acho fundamental, muito importante essa regra, acho muito bem-vinda, muito válida. Vou aplaudir aqui essa mudança de regra, a tal da tolerância zero. O meu questionamento é um só. Será que algum árbitro vai ter coragem de expulsar o jogador dando segundo amarelo por reclamação? Você que está aí me assistindo, falando esse monte de bobagem, escreve nos comentários. Você acredita mesmo que alguém vai ser expulso porque reclamou com o árbitro 2 vezes? Estou falando isso, queria de novo puxar pela sua memória, que deve ser melhor do que a minha, que está cheia de Alzheimer. Quantas e quantas vezes nós já vimos jogador fazer falta violenta, eu não estou falando de reclamação não, estou falando de fazer falta, dar uma butinada no outro jogador, não levar o amarelo, porque seria o segundo amarelo, e porque a falta não é para vermelho, deu para entender? É uma falta com uma certa violência, mas não é violência para vermelho. Porém, o cara já tem amarelo. E aí o árbitro não tem coragem de dar amarelo, porque sabe que vai expulsar o jogador, e sabe que aquela jogada ali não seria para expulsão. Então, tem árbitro que não tem coragem, isso depende muito de uma série de fatores, tá? Isso depende qual é o jogo, qual é o jogador, qual é o árbitro, em que momento da partida estamos. Tudo isso entra no bolo para dizer o que eu estou dizendo. Tem árbitro que não tem coragem de dar cartão amarelo para jogador quando faz falta violenta, porque é o segundo amarelo. Imagine se esse árbitro vai ter coragem de dar o segundo amarelo por reclamação. Fica a dica, escreve aí nos comentários, hashtag vai ter peito para dar o segundo amarelo? Então, gente, vou encerrar o vídeo por aqui. Como sempre, como todo mundo faz, vou pedir para você se inscrever no meu canal, desgraçado. Dá um like aí para mim, pelo amor de Deus, vai que eu mereço. E escreve qualquer coisa nos comentários.
Tamo junto, nação! Saudações rubro-negras!